E se a história que a gente conhece sobre as origens da humanidade não fosse a única versão que existe? Hoje a gente vai mergulhar numa narrativa bem diferente, fascinante e, para dizer o mínimo, complexa. Ela vem direto do documento 64 do livro de Urântia, então se prepare para uma viagem de 1 milhão de anos que coloca em xeque muita coisa que a gente acha que sabe sobre de onde viemos. Bom, para a gente não se perder nessa história gigantesca, nosso roteiro vai ter 5 paradas principais. A gente começa com os primeiríssimos humanos, claro, depois vamos ver como a cultura deles surgiu e logo em seguida começou a desaparecer. Daí a gente entra na longa era do Neandertal. Em seguida vem o ponto mais surpreendente de todos, a origem das 6 raças. E para fechar, a gente vai entender como esse evento, segundo o texto, mudou o mapa do mundo para sempre. Então vamos lá, nossa história começa tipo 1 milhão de anos atrás. O cenário é um mundo selvagem bem hostil. É aqui que somos apresentados àqueles que o livro chama de os 2 primeiros seres humanos de verdade, um casal, Andon e Fonta. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção da escala absurda de tempo que estamos falando. Tudo começa com Andon e Fonte. Em uns 50 mil anos, os descendentes deles já começam a se espalhar. Mas o mais curioso é que, pouco tempo depois, 100 mil anos, que nessa escala toda é quase nada, essa cultura inicial já estava se perdendo, desaparecendo. Agora tenta imaginar a cena, um isolamento quase total. A narrativa dá muita importância para isso, para como a geografia da época agiu como uma verdadeira armadilha. Tinha montanhas de um lado, mar do outro e um gelo que não parava de avançar pelo norte. Foi nesse beco sem saída, segundo o texto, nesse sentimento de impotência total que nasceram os primeiros medos e, por consequência, as primeiras ideias religiosas. Mas olha só, mesmo com esse declínio geral, a chama não se apagou por completo. Enquanto a cultura global dos descendentes de Andon ia se desfazendo, o livro diz que em 2 cantinhos isolados do mundo, alguns grupos conseguiram manter a civilização de pé. E aqui a gente vê esses 2 grupos que eram como faróis de esperança, sabe? Um em cada ponta do mundo. De um lado, onde hoje é a Inglaterra, o pessoal de Foxhall, do outro, lá nas montanhas da Índia, as tribos de Badonan. Cada um à sua maneira, eles mantiveram viva a herança cultural de Adon, e isso foi fundamental para o que estava por vir. E foi justamente a partir de um desses grupos, os Badonan, que rolou uma mudança gigantesca. Uma mudança que deu origem a um novo tipo de ser humano, um que dominaria o planeta por quase meio milhão de anos. Estava começando a era do Neandertal. Pois é, de acordo com essa narrativa, a evolução não veio da paz, muito pelo contrário. O que teria impulsionado o próximo passo foi um conflito brutal, uma guerra de extermínio, que as tribos de Badonan teriam começado contra seus vizinhos. E é essa guerra que o texto apresenta como catalisador que forjou uma nova raça, um pouco superior, que o livro chama de Neandertais. Os Neandertais são retratados aqui como, olha, mestres da sobrevivência. Eram caçadores incríveis, se espalharam por uma área imensa, da França até a China, e aguentaram várias eras glaciais. Mas, por dentro, o mundo deles era sombrio. A cultura, segundo o texto, era toda baseada no medo. Um medo tão grande que levava a práticas como o sacrifício humano para tentar acalmar as forças que eles não entendiam. Por quase 500 mil anos, os Neandertais reinaram absolutos. Parecia que ia ser sempre assim. Mas aí, a história dá uma virada, mas uma virada tão radical, tão repentina e extraordinária, que mudaria o jogo da evolução humana para sempre. E aqui está o coração de toda essa história de Urântia. 500 mil anos atrás, de novo no meio das tribos de Badonan, um casal do nada começa a ter filhos muito inteligentes. E essa única família, a família Sandik, de acordo com o livro, foi a que deu origem a todas as raças de cor que existem no mundo. Esse slide aqui detalha a afirmação mais inacreditável do texto. Não foi um processo lento de milhares de anos, não. Foi tudo em uma única geração. De uma única família, nasceram 19 filhos que já se dividiam em 6 grupos diferentes, cada um com uma cor de pele primária: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e índigo. E isso definiria o futuro de todos eles. Com o nascimento repentino dessas 6 raças, o tabuleiro do mundo estava prestes a ser completamente virado. A era dos Neandertais estava com os dias contados, e o destino desses novos povos iria redesenhar cada continente do planeta.
A narrativa de Urântia, então, divide essas 6 novas raças em 2 grandes grupos. Os 3 primeiros, vermelho, amarelo e azul, são chamados de povos primários. O texto descreve eles como sendo atraídos pelos climas mais frios do norte, que, supostamente, teriam servido de estímulo para a inteligência e para a criatividade deles. O primeiro grupo, o Homem Vermelho, é descrito como tendo um potencial intelectual gigante. Foram eles que inventaram arco e flecha e os primeiros a chegar nas Américas. Só que, segundo o livro, o que derrubou eles foram os conflitos internos, as brigas entre eles mesmos, que acabaram fazendo com que fossem expulsos da Ásia. Em total contraste, o Homem Amarelo é apresentado como o mestre da cooperação. A inclinação deles para a agricultura e uma natureza mais pacífica, de acordo com o relato, permitiu que eles construíssem uma sociedade mais estável e se tornassem a raça mais numerosa do planeta. E por último, o Homem Azul. Ele é descrito como uma espécie de síntese dos outros 2. Teria a inteligência do vermelho e o espírito de comunidade do amarelo. Eles foram para o oeste, para a Europa, onde, segundo o texto, acabaram se tornando os ancestrais das raças brancas modernas. A história, então, muda o foco para o que o livro chama de raças secundárias: laranja, verde e índigo. Diferente dos irmãos que foram para o norte, esses grupos teriam sido atraídos pelos climas mais quentes do sul e foram todos para a África. E lá, a história deles seria marcada por muito, mas muito conflito. E a história desses povos do sul é uma de guerra sem trégua. Essa linha do tempo mostra bem isso, né? Foi uma sucessão de conquistas. O Homem Laranja prosperou por um tempo, mas foi exterminado pelo Homem Verde, que por sua vez foi absorvido pelo Homem Índico, que chegou por último na região. O resultado final de toda essa confusão, segundo o texto, é que a raça índigo, que a narrativa descreve como a menos progressista entre todas, acabou sendo a que prevaleceu na África, absorvendo quem sobrou das outras e se tornando a população dominante do continente. Então, para a gente amarrar tudo, esse quadro dá um resumão do destino de cada uma das raças sangue que segundo essa história. O que a gente vê é um mapa mundial redesenhado, com 2 raças completamente extintas e as outras 4 se estabelecendo em continentes diferentes, formando a base para o mundo como o conhecemos hoje. No fim das contas, e independente de se acreditar ou não nessa história, a existência dela já é algo que faz a gente pensar. O nível de detalhe, a escala épica desse relato de Urântia levanta uma questão ainda maior. O que essa história, e tantas outras histórias de criação espalhadas pelo mundo, nos dizem sobre essa nossa necessidade quase visceral de entender de onde a gente veio? Talvez a busca por uma história de origem seja algo tão fundamental para nós quanto a própria origem em si.